junto com o pastor lá, Lucas capítulo 4. O que eu quero falar com você hoje é como o mundo espiritual lhe vê. Eu quero que você se faça essa pergunta: como que o mundo espiritual me vê? Será que o mundo espiritual reconhece autoridade em nós ou não reconhece autoridade? É isso que nós temos que começar a pensar. De onde vem essa autoridade? Como que eu vou fazer para que o mundo espiritual me reconheça? Isso é muito importante. Nós vamos entrar no Evangelho de Lucas, capítulo número 4. Todos encontraram? Então vamos ler com o pastor o versículo 31. Começa no 31 que diz assim, ó. E desceu a Cafarnaum, falando de Jesus, tá? Cidade da Galileia. E Jesus os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. Como é que ele chamou Jesus? O Santo de Deus. Olha que importante, isso aqui eu já vou voltar. 35. E Jesus o repreendeu, dizendo: o que Jesus disse? Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando ele por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer o que, pessoal? Mal. Aqui eu quero começar então. Algo muito importante: como o mundo espiritual lhe vê. Isso é algo que a gente tem que parar para analisar. Porque olha como é que o demônio via Jesus no 34. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos, ou seja, o demônio reconheceu que Jesus tinha poder para destruí-lo e para tirar aquele demônio da vida daquele homem. Mas olha o que o demônio vai falar para ele: eu bem sei quem és. Como é que ele chamou Jesus? Todo mundo: tu és o santo de quem? Olha que importante que o demônio disse. O demônio disse para Jesus assim: eu te conheço. O demônio olhou para Jesus e falou: eu te conheço, Jesus, eu sei quem você é. Primeira coisa muito importante: a gente pode fingir para todo mundo que é crente, sentar na igreja, usar a Bíblia debaixo do braço, mas o mundo espiritual, a gente não consegue fingir quem nós somos. Como é que o demônio sabia que Jesus era santo? E não foi Jesus que disse que era santo. Quem é que disse que ele era santo? O demônio. Para o demônio admitir que você é santo, você tem que andar com Deus mesmo, porque o demônio não quer me ver na santidade, ele quer me ver no pecado. O demônio olhou para Jesus e disse: eu te conheço, eu sei quem tu é. E o demônio olhou e disse: você veio aqui para me destruir, ou seja, eu reconheço que você tem autoridade para acabar com as minhas obras na vida desse homem aqui. Eu reconheço que você tem autoridade para acabar com as minhas obras na vida dessa pessoa. E o demônio chamou Jesus de santo. Para mim saber se uma pessoa é santa, não basta ver ela citando versículo, postando versículo na rede social, isso nada muda. Para saber se uma pessoa é santa, eu preciso andar com ela no dia a dia. Eu preciso conhecer ela, saber quem ela é em cada lugar que ela vai, por onde ela anda, como ela fala, o que ela faz, qual é a vida dela. Então quando esse demônio disse: eu sei que tu é o santo de Deus, em outras palavras é como se ele dissesse assim: eu estou caminhando contigo no dia a dia, faz tempo que eu estou te cuidando, que eu estou procurando alguma coisa, mas não achou nada. E ele disse assim: tu é o santo de Deus, eu sei que tu anda com Deus. Aquele demônio reconheceu autoridade e poder em Jesus para desfazer as obras dele. Aquele demônio olhava para Jesus e reconhecia Jesus no mundo espiritual como alguém que é santo, como alguém que anda com Deus. E a pergunta que fica para todos nós é: como o mundo espiritual vê você? Como que os demônios nos veem? Como alguém que realmente anda com Deus? Alguém que realmente está levando a vida cristã a sério? Ou como aquele que às vezes a gente vem na igreja, mas não estamos levando a sério, porque lá fora a gente dá um mau testemunho, faz as coisas erradas. Você pode esconder o pecado de todo mundo, menos de quem? Deus e o diabo sabem quem você realmente é, qual é o seu comportamento, o que fazemos, quem somos. A gente pode tentar mostrar para todo mundo, botar 300 versículos, botar até mensagem no nosso Facebook, mas isso não vai mudar nada. O que vai mudar é quem você é no dia a dia. É isso que vai fazer Deus te abençoar ou não.
não é o que a gente posta, o jeito que a gente está vestido, a Bíblia que a gente carrega. Não, é quem nós somos no dia a dia. É isso que vai fazer Deus me abençoar ou não me abençoar. E a pergunta é: como o mundo espiritual te vê? Reconhece a autoridade em você? Reconhece a autoridade na sua oração? Reconhece a autoridade quando você manda o diabo sair? Ou eu estou mandando o diabo sair pela porta da frente, mas ele dá a volta. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe. Porta da frente, mas ele dá a volta e entra por qual porta? A dos fundos, porque às vezes ainda tem alguma coisa na vida da pessoa que está aberto para o inimigo entrar. Quem você é? Não importa o que as pessoas falam de você, porque às vezes você é legal. Tem gente que já nasceu com temperamento assim, que é fácil de você se dar com todo mundo, brinca, dá risada. Não importa isso. Como o mundo espiritual te vê? Isso eu quero que você pare para pensar. Será que o mundo espiritual reconhece a minha autoridade? Se eu mandar o demônio embora, ele vai dizer: eu vou ter que sair porque eu entrei na vida do crente errado, entrei na casa do crente errado, porque isso aqui é um crente que anda com Deus. Aquele demônio reconheceu a autoridade de Jesus, e não foi Jesus que disse que era santo, foi o demônio que disse: eu te conheço, eu sei que tu és santo. Em outras palavras, eu tenho te observado e eu vi que você anda com Deus. Irmão, então no mundo espiritual tem dois que veem quem somos: Deus e o diabo. Atos capítulo 19. Agora eu vou te mostrar pessoas que o diabo não reconheceu a autoridade espiritual deles. Então que a gente possa ser reconhecido, que quando o diabo se levantar contra você, ele saiba que da sua vida ele vai ter que sair, porque ele não pode agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Que quando ele cruzar o seu caminho, ele saiba que ele cruzou o caminho do crente errado, porque você é um crente que anda com Deus, e você vai orar e ele vai ter que cair fora. Não vai ter espaço para ele na sua vida, no seu casamento e nem na sua família, porque você é uma pessoa que está andando com Deus. Que o mundo espiritual reconheça a sua autoridade. Aquele demônio diz: Jesus, tu pode me destruir, tu pode, eu sei quem tu é o santo de Deus. Que o demônio olhe para você e diga: você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que ele saiba que você serve a Deus, que na tua família ele não vai tocar. Atos 19, todos acharam? Então a gente tem que pensar nisso. Como é que o mundo espiritual me vê? Às vezes a gente está preocupado com como as pessoas vão nos ver, mas e o mundo espiritual? Isso é o mais importante. É lá que os problemas são resolvidos, é de lá que vêm as nossas bênçãos. Não é pelo jeito que as pessoas me veem. A aparência engana qualquer um. Agora o mundo espiritual nunca vai ser enganado. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Como eu sou visto? Olha aqui, a autoridade desse aqui não foi reconhecida. Atos 19, versículo 11, diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia maravilhas extraordinárias. Deus usava muito o apóstolo. Olha o que diz: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos faziam o quê? Sair. Então Deus usava o Paulo de uma forma especial. Ele consagrava uma peça de roupa, um lenço, entregava para o doente, entregava para o enfermo, o demônio saía, a pessoa ficava curada, milagres aconteciam. Aí uns rapazes lá, judeus, viram isso e tomaram uma decisão: acho que nós vamos fazer isso também. Olha aqui, o que diz aqui, pessoal? Aí diz aqui o 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos o quê? Mas presta atenção no início. Alguns dos exorcistas judeus, o que eles eram? Ambulantes. Esse aqui é um cuidado que você tem que ter. Eu não posso ser aquele crente que anda de um lado para o outro, de igreja em igreja, ministério em ministério. Eu tenho que ter a minha raiz fixa. Às vezes a gente é meio ambulante, uma hora está de um lado, uma hora está... Quem é o seu pastor? Não sei, eu não tenho pastor. Eu visito aqui, eu visito lá, o meu pastor é Deus. Ou seja, a pessoa não tem cobertura nenhuma. Eles eram ambulantes, fazendo aquilo por conta, sem cobertura de ninguém. Aí diz aqui, eles eram ambulantes e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno diz, presta muita atenção no que ele falou: eu conheço a Jesus. Leio com o pastor o 15. Bem sei quem é Paulo.
Agora olha o que o demônio falou para eles: mas vós quem? Ou seja, o demônio está dizendo assim: vocês não têm autoridade. Eu não vejo vocês como alguém que anda com Deus. Vocês estão tentando usar o nome de Jesus, mas vocês não andam com Jesus. É como se o demônio dissesse: você não tem autoridade. Você pode orar, bater o pé, gritar, faz o que você quiser fazer. Eu não vou sair. Porque o demônio não reconheceu o quê? A autoridade deles. Tem alguma coisa na vida deles que a gente não sabe, mas o demônio sabe. Porque a Bíblia diz que o diabo está andando ao nosso. Então alguma coisa errada ali. Por que não é abençoado? Por que o milagre não acontece? Por que não expulsa? Por que esse demônio não sai? Então na vida deles tinha alguma coisa, alguma brecha, como diz o ditado, talvez o rabo preso com o diabo. E eles pegaram um demônio que disse: eu não vou sair, não reconheço a autoridade de vocês. Por isso eu estou dizendo, como que o mundo espiritual nos vê? Tem visto você andar com Deus? Tem visto você viver de santidade? Tem visto você andar na palavra? Como é que o mundo espiritual está nos vendo? Olha, não está orando mais como orava, não está indo na igreja tanto, está ficando desanimado. Olha, isso não é bom. O mundo espiritual tinha que ver, aquele crente é de verdade, pode passar pela luta, pelo problema, aquele ali não desanima. Aquele crente ali, olha, é difícil vencer ele, é difícil parar esse crente, pode estar chovendo, batendo sol, pode acontecer o que acontecer, aquele crente está lá na igreja, está passando pela luta, mas ele está sempre adorando a Deus. O diabo vai olhar e vai dizer: esse crente que não dá para se meter com ele, a gente não consegue desanimar esse cristão aqui, que é um cristão de fé. Olha o que diz aqui o 15, o final: eu sei quem é Paulo, final do versículo, mas vós quem? O demônio olhou e perguntou: quem você é? E você sabe que a nossa luta é espiritual, pessoal. Sua luta é com o demônio. Ele vai usar as pessoas para atingir você, se elas estiverem fracas. Mas a nossa luta é com quem? É com o demônio. E daí disse aqui o 16: e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, se assim orou de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos eles fugiram da onde? E o que o diabo tem feito? Ele tem conseguido entrar na nossa vida, na nossa família, tem conseguido destruir. Ele conseguiu entrar lá, machucar, ferir, escravizar, porque não reconheceu a autoridade deles. Então nós temos que começar a olhar: como é que o mundo espiritual me vê? Como que o mundo espiritual me enxerga? Eu estou andando com Deus? Eu estou servindo a Deus? Tem alguma coisa errada na minha vida? Se tiver, precisa ser tirada, para que o mundo espiritual olhe para você e veja que você anda com Deus. Como que nós perdemos a autoridade? Lamentações capítulo 5. Então, a gente de aparência pode enganar qualquer um, menos o mundo espiritual, porque Deus sabe quem somos e o diabo também. Às vezes a gente engana o cônjuge, engana o colega, engana um amigo, pode enganar o pastor. A gente consegue enganar qualquer um, só não engana quem? Deus e o diabo. Porque o dia que você orar, o diabo vai dizer: não, você é dos meus, você é das minhas. Ele vai dizer: eu não vou te ouvir. Vamos lá, Lamentações capítulo 5. Como que nós perdemos a autoridade? Vamos lá, vai com o pastor. Lamentações capítulo 5. Vou te mostrar como é que nós perdemos a autoridade. Então, se tiver alguma coisa errada, vamos tirar isso da nossa vida hoje. Que o mundo espiritual reconheça a autoridade que você tem no nome de Jesus. Lamentações 5, versículo 16. Todo mundo junto. O que diz o versículo 16, pessoal? Leia com o pastor, todo mundo junto. Vamos ler a primeira parte em voz alta. Vamos lá. O que diz a primeira parte? Todo mundo. O que está escrito aí? Caiu. O que caiu, pessoal? A coroa da nossa cabeça. Irmão, a coroa para um rei é o símbolo do quê? De autoridade. É um símbolo da autoridade do rei, aquela coroa que ele usa na cabeça. Então aqui é o Jeremias falando: caiu a coroa da nossa cabeça. Ou seja, é como se eu tivesse perdido a autoridade. O que me faz perder a autoridade? Perder a moral no mundo espiritual. Aí diz o texto, vamos lá. Caiu a coroa da nossa cabeça. Continua comigo, o que diz o versículo? Ai de nós. Por que ai de nós? Todo mundo, por quê? Pecamos. Irmão, isso é o que tira a nossa autoridade. O pecado é o que me afasta de Deus e é o que tira a minha autoridade no mundo espiritual. Por que Jesus tinha poder de destruir aquele demônio? Porque o demônio olhou e disse: tu és santo, tu está andando com Deus,
Tu é o santo de Deus, tu pode me destruir, Jesus. Você veio aqui para me destruir? O demônio disse, eu não tenho nada contigo, Jesus, ou seja, você não tem parte comigo. Então, o Jeremias está dizendo que a minha coroa, que é o símbolo da minha autoridade espiritual, ela só cai da minha cabeça quando eu permito que o pecado entre. O que eu tenho que fazer? Me dobrar diante de Deus, Senhor, me arrependo, falhei, pequei, não quero mais isso, não quero mais aquilo na minha vida, e restituir essa autoridade. O que acontece quando eu perco a autoridade? Versículo 17. Por isso, o que diz a Bíblia Sagrada? Desmaiou o nosso coração. Irmão, quando a gente perde a autoridade e cai no pecado, nós não temos mais a mesma reação que nós tínhamos antes. O crente começa a virar aquele crente que parece que está perdendo a fé, o coração desmaiado, já não tem mais aquele ânimo, aquela vontade, aquele desejo que tinha de lutar, de vencer. Às vezes a gente começa a aceitar algumas coisas, perdemos a autoridade. Segundo ponto, desmaiou o nosso coração, e final do versículo, e se escureceram os nossos olhos, porque a gente perde a visão espiritual. Eu paro de lutar contra o demônio e começo a lutar contra as pessoas. Eu perco a visão da palavra, eu perco a visão das coisas de Deus. Os meus olhos se escurecem. A gente começa a perder o temor. A gente não tem mais temor pelas coisas de Deus. A gente vai perdendo o temor pela palavra, pelo que a Bíblia diz. A gente vai perdendo a obediência e não consegue enxergar que a gente está ficando meio rebelde, não obedece mais. O coração vai ficando engraçado, maldoso, sujo, tem maldade, vingança e tanta coisa. Perdemos a autoridade. Quando o pecado entra, ele começa a levar tudo que você tinha de bom. Tome cuidado. Vamos ler de novo como é que diz? Por isso desmaiou o nosso... Eu começo a perder a fé, eu começo a desacreditar no que Deus pode fazer, começo a desacreditar que Deus pode realizar isso, realizar aquilo, que o mundo espiritual olhe para você e veja uma coroa de autoridade na sua cabeça. Não perca a sua coroa, não deixe o pecado entrar. Se o pecado entrou, feche a porta, vê o que está errado, peça perdão, se arrependa, pare com isso, não vale a pena. E diz o final, e se escureceram os nossos... A pessoa começa a perder a visão, daqui a pouco não quer mais vir na igreja, daqui a pouco a igreja perdeu a graça, o culto ficou chato. Não é que o culto ficou chato, você deixou alguma coisa errada entrar, por isso que você está desse jeito. Você precisa se levantar. Vamos em 1 João capítulo 5. João 5. Então a pergunta que fica desde o início é a mesma: como o mundo espiritual te vê? Reconhece a autoridade em você ou não reconhece? Aquele demônio reconheceu a autoridade em Jesus. Ande com Deus, meu irmão. Ande com Deus. Amém? Ande com Deus. Toda luta que se levantar contra você, se você está andando com Deus, não se levantou contra você, se levantou contra quem? Contra Deus. Deus está com você nessa batalha aí, você vai vencer. 1 João 5, versículo 18. Vamos lá, pessoal. Tem uma promessa aqui para quem anda com Deus. Se tem alguma coisa errada, tira. A gente perde a autoridade no mundo espiritual com o pecado. O diabo disse: Jesus, tu pode me destruir porque tu és santo. Tu anda com Deus. Quem anda com Deus tem poder para destruir as obras do diabo. Não é o cargo que dá poder para você. O que dá poder por você é a sua dedicação a Deus. Quanto tempo você ora, quanto tempo você lê a Bíblia, quanto tempo você jejua, quanto tempo você tem dedicado buscando a Deus. Amém? Você pode ser um membro da igreja e às vezes você tem mais autoridade do que uma pessoa que tem um cargo, porque você está buscando mais a Deus do que essa pessoa. Não é o cargo que te dá autoridade, o cargo só te dá responsabilidade. A unção vem por nós buscarmos mais a quem? A Deus. Então busque, meu irmão, busque. Se tiver alguma coisa errada, um pecado, Deus, eu não quero mais isso. Não dá para a gente ficar brincando com o pecado, achando que você vai para o céu assim, uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana... Irmão, ou andamos no espírito ou andamos na carne, não tem meio termo. Ou eu estou de um lado ou eu estou do outro, ou é sim, sim, ou não, não. Então a gente tem que andar com Deus. Olha a promessa, 1 João 5,18, o que está escrito aqui? Sabemos que todo aquele que é nascido de quem? Irmão, todo crente tem que nascer de novo. Se nós não nascemos de novo, podemos estar 10 anos sentados na igreja, podemos ter trazido todos os nossos colegas, mas a gente não entra. Tem que nascer de novo.
Pastor, o que é nascer de novo? Nascer de novo significa uma mudança completa de comportamento. Como é que eu tenho um encontro com Deus? Encontro com Deus é nascer de novo. Ah, pastor, eu tenho que ver uma luz branca, um anjo, nasci de novo. Não tem nada a ver com isso aí. Nascer de novo é, o pastor pregou a palavra. Eu entendi o que o pastor pregou e eu entendi que eu sou um pecador, que a vida que eu vivo está errada, que tudo que eu pratico está errado, que eu estou completamente... Eu preciso de uma mudança. Eu aceito Jesus como Salvador, sou um pecador e quero que o Senhor me ajude a partir de hoje a ser uma nova pessoa. Nasci de novo. Eu fiz uma oração, tomei uma decisão. Não é ver uma luz, enxergar um anjo. É ter um dia que eu tomo uma decisão de aceitar quem? Jesus, de que eu quero uma vida nova. Eu nasci de Deus. Se eu nasci de Deus, tudo que eu fazia no passado, eu não consigo mais fazer. Porque alguma coisa mudou aqui dentro de mim. Eu não consigo mais ouvir aquelas músicas que eu ouvia no passado. Não consigo mais andar vestido do jeito que eu me vestia no passado. Não consigo mais falar aquelas gírias, palavras que eu falava no passado. Não consigo mais beber como eu bebia no passado. Não consigo mais andar com aquelas companhias que eu ando, porque houve uma mudança. A gente nasceu de novo. Aí, vamos lá. O que é nascido de Deus, olha o segredo. Ele não vive como? Pecando. Eu não estou falando da pessoa que começou agora na igreja, a pessoa está 1 ano, está alguns meses. A pessoa que está começando agora, ela ainda tem coisas para vencer. Ela ainda tem coisas para se libertar. Está ouvindo a palavra, vai se libertar. Aquele que nasceu de Deus, às vezes a pessoa está 3, 4, 5 anos na igreja, mas ela vive pecando. Como assim, pastor? A pessoa ouve a palavra e a palavra diz, você tem que abandonar a bebida. E a pessoa continua fazendo o quê? Bebendo. E ela diz, não, pastor, é só um pouquinho, não faz mal. Você não faz mal para ninguém, pastor, não tem problema. Ou seja, ela não nasceu, porque ela continua pecando, ela sabe que aquilo não agrada a Deus, ela ainda está fazendo o que agrada a ela. A pessoa está lá há quantos anos? Pastor, mas eu ainda fumo. A minha pergunta é, você está lutando para se libertar disso? A gente não pode cruzar os braços, eu fumo, fazer o que? Não, eu não aceito, porque isso não agrada a quem? A Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela continua pecando, porque chega o salário, ela não separa o dízimo. Eu estou pegando para mim o que é de Deus. A pessoa não devolve oferta, ela está roubando a Deus. A pessoa não é casada, mas não está fazendo nada, não chamou o cônjuge para conversar, não disse, olha, nós temos que resolver isso aí, continua na fornicação, eu não estou me importando. Não, esse é o erro. Eu não estou lutando para abandonar o pecado. Agora, quando eu nasci de novo, eu não quero mais o pecado. Eu luto para abandonar ele e viver uma vida com Deus. Quem nasceu de Deus não consegue mais ficar no pecado. A pessoa se sente mal quando faz a coisa errada. Agora, se a minha consciência não dói, não pesa, será que eu nasci de novo? Essa é a pergunta. Será que eu entendi quem é Jesus? Agora vamos lá. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Agora leia o versículo. Mas o que de Deus é gerado, o que ele faz, pessoal? Ele conserva-se a si. Ou seja, a pessoa não é perfeita, ela falha. Mas quando ela falha, ela já vem correndo para perto de Jesus e diz, Senhor, me lava no teu sangue, me perdoa, eu fiz tal coisa, eu falei tal outra, Senhor, isso aqui que eu fiz pela tua palavra, o pastor pregou, está errado, perdão, não quero mais. Ou seja, cada vez que ela erra, que ela falha, ela vai para perto de Deus e se lava, ela está se conservando a si mesmo. E aquilo que a pessoa sabe que é errado, ela se afasta. Se eu sei que andar com essa pessoa vou me perder, eu vou me afastar. Se eu sei que por esse caminho é errado, eu vou sair desse caminho, porque eu estou buscando me conservar, me manter na santidade, me manter na presença de Deus. Agora olha a promessa para nós, final do versículo. E o maligno não lhe toca. Irmão, quem anda com Deus tem autoridade. O maligno não toca numa pessoa que anda com quem? O demônio olhou para Jesus e disse, eu sei quem tu é. Tu tem poder para me destruir, porque tu és santo, tu anda com Deus. Quem anda com Deus, o maligno não toca. Se o maligno estiver tocando em qualquer área da nossa vida, casamento, no seu filho, na sua saúde, tocando, não sei onde que o diabo está tocando, você está andando com Deus, está buscando andar em santidade, hoje você vai se levantar. E hoje você vai fazer uma oração. Porque se tu está andando com Deus, tu tem autoridade, o mundo espiritual reconhece tua autoridade. E tu vai dar um basta nisso, tu vai dizer, demônio, hoje é de uma vez por todas. Tu não pode me tocar, tu não pode tocar no meu casamento, tu não pode tocar na minha família. Tu vai pegar o que é teu e vai sair no nome de Jesus. Porque se você está andando com Deus, você tem autoridade, você tem uma promessa. Qual é a área da tua vida que o diabo está tocando? Você não tem pecado? Você está andando com Deus? Você parou com as coisas erradas? Você está procurando ser um servo, uma serva? Você é uma pessoa que está orando, vindo na igreja, lendo a Bíblia, se esforçando? Hoje é o dia de tomar posse dessa promessa e dizer,
O mundo espiritual tem que reconhecer minha autoridade, porque eu ando com Deus. Quem anda com Deus, o maligno não toca. Qual é a área da sua vida que ele está tocando? É hora de você dizer: sai dos meus pensamentos, vai embora da minha vida, tristeza. É hora de você mandar esse desânimo sair. Demônio que está usando o meu marido, nunca mais tu vai usar a boca dele para me ofender, porque eu sou de Deus e o diabo não vai me tocar. Ande com Deus. Como que o mundo espiritual te vê? O mundo espiritual está reconhecendo a tua autoridade? O diabo olha para você e vê: aquele ali é um crente de Deus, uma crente, é um fiel, uma pessoa que anda com Deus. É assim que o demônio tem que ver você, que quando ele cruzar o teu caminho, ele vai ter que cair fora, porque ele cruzou o caminho do crente errado. Vamos ficar de pé.